Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. É uma honra para mim falar nessa noite aos alunos da nossa faculdade aqui. A vocês, queridos, eu queria refletir um pouco nessa noite com os irmãos sobre vocação. Vocação. Por que você está aqui? Por que você está estudando? Por que você está fazendo um curso de teologia? Puxa vida, pastor Jair, meu querido aqui, que é o presidente do conselho da nossa faculdade. Que alegria te rever, pastor Jair. Que bom demais estar aqui. Estarmos juntos, querido. Por que você está aqui? Por que você está fazendo um curso aí de teologia ou qualquer outro curso aqui de pós-graduação ou mestrado? Por que você está aqui? Deus chama homens e mulheres para os seus ministérios, para a igreja local. Uma coisa muito importante para nós que servimos na igreja é termos discernimento e convicção da nossa vocação, daquilo para que Deus me chamou, porque Deus chamou você e para que Deus chamou você. Ter essa convicção é muito importante. Tem um moço chamado João Batista, ele me inspira muito. No capítulo 3 do Evangelho de João, os primeiros versículos de João, do capítulo 3, falam sobre o novo nascimento, e João 3,16 é um texto maravilhoso. Mas a outra parte do capítulo 3 é uma conversa, um diálogo de João Batista com os seus discípulos. A partir do versículo 22 diz assim, João capítulo 3, né? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não tinha sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e um certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram o seguinte, disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo agora para ele. E João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. E ele conclui dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O cenário aqui é interessante, irmãos. Quando os discípulos de João, com outro judeu, foram ter com ele, disseram para ele, olha João, aquele moço que você batizou, aquele moço da Galileia, chamado Jesus, que você batizou, e você falou bem dele. Sabe de uma coisa, João? Ele também está batizando. E está todo mundo indo para o batismo dele. João, ele está furando teu olho. Irmãos, o palco para a discórdia, para a maledicência está prontinho. Para a inveja. João, você é profeta. Você é de linhagem sacerdotal. Você é filho de Zacarias. Olha, quando você fala até na casa de Herodes, as coisas estremecem, João. Você é o líder. Você é o grande João Batista. Mas olha, tem profeta novo na área. E aquele moço que você falou bem do cara, ele também está batizando agora e está todo mundo indo para lá, João. E aí, João dá 4 respostas para esses caras. Eu gosto muito de voltar nesse texto para algumas reflexões pessoais. A primeira resposta que João dá para eles é a seguinte, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Todo poder emana do céu. O João está deixando claro, eu não sou o poder e eu não tenho poder. O poder é de Deus. E o que nós recebemos, o que eu recebi como vocação veio do Senhor, foi Ele que me deu. O poder vem do Senhor. O chamado que nós recebemos para o ministério veio do Senhor. Não partiu de nós mesmos. A segunda resposta de João é muito interessante, que ele diz, eu não sou o Cristo, eu fui enviado adiante dele. Eu sei quem eu sou e eu sei para que Deus me chamou. Eu não tenho crise de identidade, eu não preciso imitar ninguém. Eu sou João. Conheço as minhas limitações, sou filho de Zacarias, Isabel. Eu sei quem eu sou. Esse discernimento de saber quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa identidade, é fundamental. Isso vai nos livrar de qualquer crise ou de tentativa de ficar imitando alguém. Deus me chamou como eu sou. Eu não preciso imitar a voz de ninguém, eu não preciso querer ser igual ao outro. Deus me chamou para me usar do jeito que eu sou.
obviamente, ele vai me aperfeiçoar na jornada, no crescimento espiritual, no conhecimento dele, no conhecimento da palavra, no discipulado. Mas ele quer me usar como eu sou, minha voz, meu jeito. Eu não preciso imitar ninguém. Eu não sou o Cristo, eu sou João. E aí ele diz, eu fui enviado adiante dele, eu sei para que Deus me chamou. Ter discernimento do que Deus, para que Deus me chamou. Nós não vamos ter crise. Às vezes alguns vocacionados, parece que andam em círculo, estudam e tal, daqui a pouco está aqui, acolá, e assim, não tem discernimento. Por que Deus chamou você? E Deus não chama a gente para não fazer nada. Chamar alguém, chamei, mas para que Deus não chama? E isso a gente vai descobrir na nossa relação, na nossa intimidade com Ele, no relacionamento profundo de buscar o Senhor. Eu preciso saber para que Deus me chamou e para que Ele quer me usar. O chamado ministerial, irmãos, é algo extraordinário. A vocação é a coisa mais linda que tem na face da terra. Liderar a noiva do Senhor Jesus não tem nada mais honroso. Todas as coisas que existem na face da terra virarão pó um dia. A única coisa que tem futuro na eternidade é a igreja do Senhor Jesus, a noiva dele. E ser chamado para liderar a noiva de Jesus é o maior privilégio e honra que alguém possa ter. Qualquer que seja o ministério na igreja, alguém que se dispõe a obedecer o chamado e ser fiel à vocação e se colocar a serviço da noiva é a maior honra que alguém pode ter. Extraordinário. Servir a igreja do Senhor Jesus que ele comprou com o seu sangue, o sangue do Cordeiro. Ministério pastoral é o maior privilégio que alguém possa ter na vida. É ser convidado para ser pastor, pastorear a noiva do Senhor Jesus. Não tem honra maior, não. E um detalhe, na verdade, o Senhor Jesus, quando chama alguém para pastorear a igreja dele, na verdade, Jesus não chama para que a gente pastoreie a igreja dele. Porque nenhum ser humano tem poder para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Nenhum ser humano tem habilidade, tem técnica, sabedoria, inteligência, estratégia suficientes para pastorear a noiva do Senhor Jesus. Só tem um que pode pastorear a igreja, é o próprio Jesus. Ele é o bom pastor. Porque o poder é dele, a palavra é dele, só ele transforma vidas, a glória é dele, a noiva é dele, e nós não podemos. Não temos essa capacidade, esse poder de pastorear a igreja do Senhor Jesus. Então, quando ele chama alguém para pastorear, liderar a igreja dele, na verdade, ele chama para que essa pessoa permita que ele pastoreie a igreja dele através da sua vida. Ser pastor é permitir que Jesus pastoreie a igreja dele através da sua vida. É importante entender isso. Porque alguns acham que ele é o poder, ele tem um poder, e ele pode sim liderar a igreja, e que a igreja é o lugar dos seus sonhos, de sua própria realização. Só tem um que é capaz de pastorear a igreja do Senhor Jesus, ele mesmo. E quando ele nos chama, é para que ele pastoreie a igreja dele através das nossas vidas. E não tem como pastorear, não tem como liderar a igreja se não tivermos intimidade com ele, não tem como liderar a igreja se nós não conhecermos a vontade daquele que é o Senhor da igreja. Ele não nos chama para ser gerentes de igreja, nem administradores eclesiásticos. Ele nos chama para ser líderes da visão dele, para a igreja dele, onde você foi enviado, a igreja local, não importa onde, no bairro, na cidade ou em qualquer outro lugar. Ele quer pastorear a igreja dele através da sua vida e você precisa liderar a visão dele para aquela igreja, porque a igreja é dele. É algo extraordinário a vocação. Ser pastor, liderar qualquer que seja o ministério na igreja do Senhor Jesus, eu repito pela terceira vez, é a maior honra que alguém possa ter. E é o poder dele que vai, de fato, fazer as coisas acontecerem. Deixe-me dar um exemplo. O que estou querendo falar na prática para vocês, estudantes que almejam o ministério pastoral, almejam liderar os ministérios na igreja, seja o ministério de casais, juventude, não importa o ministério que seja. Deixe-me dar um exemplo na prática. Você é convidado para pregar numa igreja. Tem um auditório, 100 pessoas, 200 pessoas. Você vai pregar. Nesse auditório ali, num dos bancos, tem um casal que veio brigando para a igreja. A noite toda, no sábado, discutiram e depois do culto vai falar com o pastor, vai falar com você, marcar um horário, porque eles estão pensando em separar. No outro banco tem uma senhora que durante a semana recebeu um diagnóstico de câncer e que vai começar a ter quimioterapia. No outro banco tem um casal que ficou sabendo que o seu filho está usando drogas naquela semana. No outro banco tem um jovem feliz da vida que passou no concurso na Petrobras. No outro tem um casal feliz, porque a mulher não conseguiu engravidar e engravidou. E eles estão felizes naquela manhã. No outro banco tem um empresário que está quebrado. Ele não sabe o que vai fazer da vida.
No outro banco tem um outro irmão que tem 3 filhos, está desempregado, foi demitido. Na segunda-feira ele não sabe para onde vai. No outro banco tem uma jovem, adolescente, depressiva, está se cortando, pensando em morrer. No outro banco tem alguém que não está nem aí para nada. E você tem um auditório de gente feliz, gente triste, gente preocupada, angustiada, gente que não sabe o que vai fazer. Tem uma outra família vibrando que o filho passou no concurso de medicina. E você vai falar para esse auditório, me conta aqui, quem é o sábio, o entendido, o sabido, que é capaz de preparar uma mensagem que vai atender todas essas necessidades dos corações desse auditório? Quem é o sabido que faz uma mensagem que vai atender aquela irmã que vai começar a quimioterapia? Aquele outra família que está sofrendo, aquela família que está feliz. E esses contextos todos que você pode ter no auditório. Quem consegue trazer uma palestra, uma mensagem para atender todo mundo? A única chance de falar todos esses corações é se você trouxer uma mensagem que saia do trono da graça de Deus e que venha da palavra dele. Por isso que a mensagem preparada pela inteligência artificial não serve para nós. Você pode pegar o texto, eu peguei o Salmo 23 e passei para a inteligência artificial e montou um sermão muito interessante. Mas o que a igreja precisa não é ser alimentada pelo que a inteligência artificial possa trazer, mas ela precisa ser alimentada por aquilo que você vai trazer do trono da graça de Deus, pela intimidade que você tem com o Senhor. É por isso que a mensagem copiada no Google, na internet, não serve para ministrar a igreja do Senhor Jesus. E algumas pessoas acham que preparar uma mensagem é ter alguns conhecimentos e buscar alguns recursos, e você faz uma palestra, você pode até fazer isso. E pode ter carisma, falar bem, mas isso não vai resolver. Porque o seu auditório, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser alimentada pelo Senhor Jesus. E só do trono vem o alimento para eles. E é por isso que Jesus chamou você, para que ele pastoreie a igreja dele, através de você. Eu pastoreei 2 igrejas, uma em Belo Horizonte, outra em Brasília. É uma vida muito intensa. E eu já preguei algumas ocasiões, professor Gus, que eu pensei comigo assim depois. Hoje não foi bom, não. Hoje foi só a graça de Deus. E eu me lembro bem uma ocasião, eu cheguei na porta para cumprimentar os irmãos, e uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, olha, Hoje foi de Deus. Hoje o irmão foi boca de Deus. Eu cheguei aqui, estou saindo outra. A sua palavra, pastor, foi de Deus, que palavra. E eu até olho para o lado assim, será que ela está falando comigo? Porque nem eu mesmo estava acreditando na minha mensagem. Explica um negócio desse, que Deus pode fazer. Deus chamou você para ministrar na vida de pessoas através de você. Por isso que não tem como viver a vocação, ser uma vida íntima com o Espírito de Deus, ser uma vida cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito de Deus. A coisa mais importante na vida de um líder da igreja do Senhor Jesus é a sua vida de oração, a sua vida com Deus. A sua vida de oração define o ritmo da igreja. A sua vida de oração define a sua família. A sua vida de oração define quem você é, define suas prioridades, define seus sonhos, define as suas palavras, define os seus pensamentos. A sua vida de intimidade com Deus define quem você é. Por isso que a coisa mais importante na vida de alguém que assume a liderança de qualquer que seja o ministério na igreja do Senhor Jesus, a coisa mais importante na sua agenda é o seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Eu não sou Cristo. É o seu João. E eu sei para que ele me chamou. Eu fui enviado adiante dele. Eu conheço o ministério que ele me chamou. Esse discernimento é fundamental. Você saber quem chamou você e para que ele chamou você. E por que você está onde está. Eu rodo por esse Brasil, eu prego em igrejas pequenas, grandes, igrejas simples, igrejas debaixo de um pé de árvore, pastor Samuel Mouta, como pregamos ali no interior da Bahia, numa noite de estrelas, sem nenhuma luz, nenhuma iluminação elétrica. Pregamos em tantos lugares, às vezes encontro líderes, pastores, desanimados, desencorajados, e que estão ali e não sabem por que estão ali, frustrados, desanimados, murmurando, reclamando de um, de outro, não sabem por que estão ali. Tem 2 missionários que me inspiram muito nesse aspecto, o apóstolo Paulo e o Silas. Vocês conhecem a história. Segunda viagem missionária de Paulo, ele estava junto com Silas, Timóteo e Lucas, lá na Ásia Menor, planejando ir para alguns lugares, e o Senhor não permitiu. E num determinado momento eles têm uma visão, eles têm discernimento de que precisam ir para Macedônia, para a Europa. E eles vão para a cidade de Filipos. Cidade de Filipos, fundada pelo Filipe II, pai de Alexandre o Grande, lá pelos idos dos anos 352, quarto século antes de Cristo. Eles chegam naquela cidade, uma cidade importante para o Império Romano, e começam a trabalhar ali. Só que Paulo e Silas foram presos, tomaram uma surra, chibatadas, foram lançados num cárcere
insalubre, numa masmorra insalubre. Tiveram seus pés presos no tronco, eles estavam presos na prisão, presos 2 vezes. Estavam com fome. E meia-noite eles estavam lá fazendo o quê? Adorando a Deus e orando. Humanamente pensando, eles não tinham nenhum motivo para celebrar. Eles foram chamados e levados para o pior lugar da cidade de Filipos, a prisão. Eu nunca ouvi alguém falando, olha, eu quero passar um final de semana no Rio de Janeiro e eu quero ficar lá em Bangu 1. Já ouviu? O pior lugar da cidade do Rio de Janeiro é Bangu 1, eu imagino. O pior lugar da cidade de Filipos era aquela masmorra. Paulo e Silas foram levados para o pior lugar da cidade. E eles estavam meia-noite adorando, glorificando o nome do Senhor e orando. Eles só podiam fazer isso. Primeiro, eu penso que eles sabiam por que estavam ali. E sabiam por quem tinha levado eles para lá. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei quem trouxe a gente para cá. Foi o Senhor. Quando você vai para um bairro, para uma cidade, seja ela pequena ou grande, faz calor, faz frio, chove, tem ladeiras, é plana, não importa onde, você precisa saber por que você foi para lá e quem te levou para lá. Quando você assumir um ministério numa igreja, qualquer que seja o ministério, qualquer que seja a missão, você precisa ter discernimento espiritual. Quem me trouxe para cá e por que eu estou aqui? Porque quando isso está claro, não tem frustração, não tem dificuldade. Eu sei quem me trouxe para cá. Eu sei porque eu estou aqui. E aquela que poderia ter sido a pior noite na vida deles, na vida de Paulo e de Silas. Aquela que poderia ter sido a pior noite e que ele poderia ter as piores lembranças daquela noite, se tornou uma noite de batismos. Que coisa extraordinária. O pior lugar da cidade de Filipos viu a glória de Deus naquela noite, porque ali tinha 2 homens que sabiam porque estavam ali, quem tinha levado eles para lá. E que tinham convicção da sua vocação. O pior lugar da cidade de Filipos viu a glória de Deus. Aquela prisão teve um impacto tremendo com a presença daqueles 2 homens. Chamados, vocacionados, eles tinham um discernimento muito, muito, muito claro. E não tem crise ministerial quando a gente sabe porque a gente está ali, quem levou a gente para lá. E não são as circunstâncias do ministério ou para onde nós fomos levados, não são as circunstâncias que vão definir a nossa plenitude de vida, o nosso contentamento. É corresponder com a expectativa daquele que nos chamou. O objetivo, a plenitude do ministério está em corresponder com a expectativa daquele que nos chamou. Não é a grandeza, não é o número de membros, o tamanho da igreja que vai autenticar o nosso ministério, mas é a obediência, a fidelidade, a vocação, correspondendo com a expectativa daquele que nos chamou. Paulo e Filipe dando relatórios missionários. Aí Paulo dá o relatório. Bom, eu estive em Atenas, Grécia, preguei no Areópago, preguei para os filósofos, uma coisa extraordinária. Filipe, e você? Rapaz, eu tive que correr atrás de um carro. O cara ia lá para a África e olha, preguei para a multidão de 1. E cadê? Não, o moço foi embora, nunca mais eu vi. Qual dos 2 relatórios? Qual dos 2 é o mais importante? Nenhum dos 2. A importância na vocação não são os resultados. A importância na vocação é corresponder com a expectativa de quem nos chamou e nos vocacionou. Vou repetir. O importante na vocação. Nós vivemos num mundo competitivo. Todos querem dar resultado. Todos querem ser um case de sucesso. Isso é um mundo. Mas Deus não nos chamou para ser cases de sucesso. Deus nos chamou para obedecer e corresponder com a expectativa da vocação que Ele nos confiou. Não fique com esse estresse, com essa pressão de que você tem que liderar para você deixar um legado, um case de sucesso. Não importa onde Deus levar você. O ponto-chave do ministério é corresponder com a expectativa de quem chamou você. Eu convivo com muitos vocacionados, especialmente em missões nacionais, e já conversei com tanta gente. Conversava com um missionário trabalhando entre os povos indígenas, no Alto Solimões, um lugar muito longe para ir, muito longe. 7, 8 dias de barco a partir de Manaus. Eu conheci esse rapaz há alguns anos, há uns 12 anos, eu encontrei com ele no Rio de Janeiro, ele estava missionário de missões nacionais até hoje. A esposa estava grávida e ele e uma filha com 7 anos, e eles estavam morando lá entre os índios. E conversando com ele, assim, é uma região difícil, não tinha comunicação, muito difícil, nenhum recurso, não tem energia elétrica, muito difícil. Uma região muito isolada. E percebendo que a esposa dele estava grávida, filha pequena, eu sugerindo na conversa com ele de que ele poderia ser transferido para um outro campo missionário, como o interior de São Paulo, uma outra cidade, que tivesse melhores condições para ele e para a família. E aí ele olhou para mim e falou assim, não, pastor, eu não posso,
Eu não posso ir para lugar nenhum, porque o melhor lugar para mim é onde eu estou, porque é ali que o Senhor me chamou para que eu exercesse a minha vocação. Ali é o melhor lugar. O Senhor pode me oferecer até a Champs-Élysées em Paris. Não vai ser bom para nós, porque nós somos felizes onde Deus nos chamou para exercer a nossa vocação. Eu encerrei a conversa com ele. Pode continuar lá, meu irmão. Até hoje ele está lá. Ele falou, pastor, nós somos felizes. Nossa casa não tem geladeira, não tem televisão. Nós não temos internet lá, não temos energia elétrica. Mas eu, minha esposa e minha filha, nós somos felizes. Porque quem levou a gente para lá não foi Missões Nacionais, foi o Senhor Jesus. E a gente sabe porque a gente está lá. E a gente não vai sair de lá. Enquanto Jesus quiser a gente lá para ministrar na vida daquele povo através das nossas vidas. Esse missionário não tem frustração. Se você encontrar um missionário reclamando, triste, alguma coisa está errada, ou ele não entendeu a vocação dele, ou ele está no lugar errado, ele não tem chamado. Porque não são as circunstâncias que definem o nosso contentamento e a nossa plenitude, como eu mencionei em Filipos, o apóstolo Paulo. Pior lugar da cidade. E aquela noite se tornou inesquecível, a noite de batismos. O carcereiro foi batizado, a família dele. E a igreja de Filipos, essa igreja vibrante, que ele vai escrever aquela carta linda, 4 capítulos, 104 versículos, mais na frente ele vai escrever aquela carta linda. Aquela igreja, que ele tinha lembranças tão maravilhosas. E ele diz na carta que ele tinha ótimas lembranças. Ele não reclamou em nenhum momento daquela carta dos sofrimentos daquela noite na prisão. Porque ele tinha na memória a glória de Deus naquela noite linda de batismos. Quando Deus levar você para algum lugar, Ele quer revelar a glória dele através da sua vida, não importa o lugar. E coisas extraordinárias podem acontecer quando o poder de Deus se manifesta na vida, nas nossas vidas. Eu não sou o Cristo, não. Eu fui enviado adiante dele, eu sei para que ele me chamou. Eu preguei uma vez numa das igrejas mais preciosas que eu já passei nesse Brasil. Igreja Batista no bairro do Araxá, no Amapá. A Igreja Batista no bairro do Araxá, o bairro do Araxá é um dos bairros mais pobres, mais violentos do Amapá, lá de Macapá. Só tinha a rua principal asfaltada, as demais eram de estrada, era de terra. Eu fui pregar no meio de semana, numa terça-feira, naquela igreja. Uma igreja pequena, com 30 e poucos membros. Aí quando cheguei um pouquinho mais cedo, e para entrar naquele templo muito simples, passava um esgoto na porta, e eu tive que pular o esgoto para entrar naquela igreja. As paredes não eram rebocadas, os vitrais, né, as janelas não tinham vidro ainda. E aquele pastor muito simples, tentando mostrar o gabinete dele para mim, uma mesinha, uma cadeira, a janela tinha uma lona preta, aquela de plástico, e ele com a felicidade, com uma alegria. E me mostrando ali, não tinha muito o que mostrar. E tinha uma equipe lá ensaiando os louvores, e ele me mostrou todo feliz. Olha, pastor, aquele jovenzinho lá na bateria, ele era avião do tráfico. Olha, aquele outro está ali esperando, ele que está discipulando. Aquela menina lá do louvor tem 16 anos, mas ela fazia ponto no Cais do Porto desde os 10 anos de idade. Sabe o que é fazer ponto no Cais do Porto aos 10 anos de idade? As coisas tristes acontecem naquele norte do Brasil. Aquele bairro era de muita violência, de bebida, de drogas, prostituição infantil. A igreja daquele pastor, o querido pastor Ademir, estava ali. E ele disse para mim, pastor, hoje à noite pode fazer apelo, porque muita gente vai aceitar Jesus. Eu falei, mas como você combinou com as pessoas? Ele falou, não, nós estamos orando, tem um mês que a gente está orando. Aquele auditório cabia mais ou menos umas 80 pessoas sentadinhas. Naquela noite eu acho que tinha umas 120. Estava muito cheio. Muito cheia a igreja. E lá é muito quente, lá estava muito quente. Aliás, lá para ficar quente tem que esfriar bastante. Estava muito quente. E dentro do templo estava mais quente ainda. E que noite linda. Uma igreja muito simples. E de fato preguei, mas não precisava nem ter pregado, né? Muita gente aceitou Jesus naquela noite. Estava com trabalho nos lares, nas casas, visitando, uma igreja que evangelizava. E eu vi nos olhos daquele pastor um brilho, uma visão. Ele não reclamou em nenhum momento de nada. E da vibração de estar ali. Me pediu 10 mil folhetos, perguntei, o senhor vai abrir uma livraria, vender folhetos aqui? Ele falou, não, pastor, é porque o bairro do Araxá tem 10 mil habitantes, eu quero alcançar os 10 mil habitantes, Deus colocou a nossa igreja aqui para alcançar os 10 mil habitantes desse bairro, é a nossa visão. É resgatar cada jovem desse Cais do Porto, dessas drogas, e ser bênção e sal e luz nesse lugar. Ele tinha uma visão de ministério muito maior do que manter apenas uma igreja com alguns membros. E depois do culto, aquele moço pegou a bicicletinha dele, a esposinha dele sentou assim no bagageiro atrás, de ladinho assim, e eu vi aquele homem, naquela noite escura, naquela rua empoeirada, sumir naquela rua. Ganhava um salário mínimo. Eu conheci um dos grandes líderes desse Brasil Batista, pastor Ademir. Salário mínimo, uma bicicleta. Uma igreja que não tinha um templo tão bem estruturado.
que passava um esgoto na porta, mas quando eu entrei naquele templo, eu vi aquele lugar tinha cheiro de Deus. Eu vi a glória de Deus naquele templo, que não tinha climatização nenhuma. Eu vi pessoas chorarem e entregarem a sua vida a Jesus. Eu vi um pastor vibrante, com um sonho, com uma visão. Nós vamos alcançar todo esse bairro para a glória de Deus. Portanto, pastor, me ajude, mas vamos folhetos aí, 10.000, porque nós sonhamos muito. Porque o Senhor, eu sei porque Deus me trouxe para cá, eu sei porque eu estou aqui. Não é o veículo, não é o salário, não é o templo que vai definir a visão do ministério. É aquele que me chamou, porque ele me chamou para liderar a visão dele. E eu quero só uma coisa, a visão do Senhor Jesus para o bairro do Araxá. E a visão do Senhor Jesus para o bairro do Araxá está em Atos 1:8. Que todos sejam alcançados, porque ele amou todos, ele morreu por todos e ele quer que todos sejam alcançados. Por que você está estudando aqui na Faculdade do Paraná? Quem te trouxe para cá? Eu não sou Cristo. Eu fui enviado adiante dele. Você já viu que missionário prega, mas conta um monte de história, né? A terceira resposta dele, ele diz: a noiva pertence ao noivo. A noiva é do noivo, a noiva é a igreja. A do noivo não é minha, não, nem é sua. E a glória da noiva é para o noivo. A gente não pode flertar com a noiva do Senhor Jesus. E às vezes tem alguns líderes flertando com a noiva. Isso não vai dar certo, vai tropeçar nas próprias pernas. Porque a noiva tem dono e ele virá buscá-la. A glória da noiva é dele. Você que foi chamado. É uma honra, um privilégio, uma grande responsabilidade. Liderar a noiva do Senhor Jesus. Mas repito, ele não chamou para que você lidere. Ele chamou para que você permita que ele lidere através de você. Vou repetir, ser pastor é permitir que o bom pastor, o Senhor Jesus, pastoreie a igreja dele através das nossas vidas. Só ele tem poder. Só ele é capaz de alimentar a igreja, a noiva dele, as ovelhas dele. Eu conheço minhas ovelhas, chamo-as pelo nome, elas me ouvem, me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas. Ele chama as ovelhas o tempo todo de quê? Minhas ovelhas. Ele não fala que são suas ovelhas. Ele fala que são minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então cuida de quem? Das suas ovelhas? Não, das minhas ovelhas. Então, quando você assumir uma igreja para liderar, qualquer que seja, lembre de uma coisa, não são suas ovelhas, são dele. São minhas ovelhas, mas quem diz isso é o Senhor Jesus. As ovelhas são dele. E você tem o privilégio de pastorear as ovelhas dele. A noiva é dele. Eu sou amigo do noivo. Isso já me basta. Já a minha alegria, a minha felicidade já é ser amigo do noivo. E para resolver a conversa, fechar essa conversa com esses caras aqui que estavam tentando criar uma situação ali de inveja e João Batista. Eles estão indo para lá, mas o batismo bom é o meu. Ele é lá da Galileia e tal. Estava o cenário ali. Aí João fecha a conversa dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Está resolvido. E aí, queridos, é importante a gente ter esse entendimento que Deus chamou a gente para diminuir. E aí talvez alguns precisem considerar isso no início da jornada ministerial. Porque no mundo tem 3 verbos que lideram e definem as carreiras profissionais do mundo: fazer, ter e ser. As pessoas precisam fazer muito para ter alguma coisa e elas serão alguma coisa. Você precisa estudar para você ter um emprego, para você ser alguma coisa na vida. Esses são os 3 verbos que definem. Todo mundo está em torno disso. Fazer, para poder ter e ser. Aí você pega algumas pessoas aí, um jogador de futebol, por exemplo. Ele precisou fazer alguma coisa para ter reconhecimento, agora ele é alguma coisa. Só que no ministério da igreja do Senhor Jesus, no ministério pastoral, nos ministérios no reino de Deus, não é só no ministério pastoral, seja em missões, seja em qualquer outro ministério, os 3 verbos existem, mas só que é o contrário. Primeiro você precisa ser, para você ter e para fazer alguma coisa na igreja do Senhor Jesus. Primeiro você precisa ser cheio do Espírito. Segundo, para você ter poder e para você fazer alguma coisa. Entenderam? Não dá para ministrar, fazer a coisa na igreja, no reino, liderar a igreja, achando que você tem as habilidades para fazer. É preciso primeiro ser cheio do Espírito, ser íntimo dele, ser cheio da graça, da bondade e misericórdia do Senhor, para que você tenha poder e autoridade para fazer alguma coisa na igreja. Tem muita gente querendo começar a fazer, para ter reconhecimento e para ser alguma coisa. Isso vale no mundo. Na vocação, os verbos são ser, fazer, ter e fazer. Amém? Estão entendendo? Eu acho que eu tenho que parar, né? O tempo acabou. E aí, nós somos chamados para quê? Para diminuir. Qual é a profissão aí no mundo que as pessoas são chamadas para diminuir? Quem é que quer diminuir? Qual advogado, qual empresário, qual médico, qual qualquer outra profissão? Olha, eu me tornei isso e estou estudando para diminuir.
Não encontra, só nós mesmo, que fomos chamados pelo Senhor, fomos chamados para diminuir. E quem vai crescer? A glória dele. Se o nosso nome aparece, não está bom esse negócio, porque ele chamou para que a gente diminua e que o nome dele seja glorificado. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem sabe Deus está chamando você para missões. Considere isso. E não estabeleça para Deus o que você quer. Assine uma folha em branco, entrega para ele e diga para ele, como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, eu vou para onde o Senhor quiser, onde o Senhor me enviar, ali será o melhor lugar. Eu quero só corresponder com a expectativa daquele que me chamou. Vamos fazer uma oração? Eu queria perguntar se nesse auditório tem alguém especificamente com a chamada missionária. Eu tenho um chamado missionário. Você tem? E quantos desses que têm chamada missionária vão obedecer? Porque uma coisa é ter chamada, outra é ir. Encontro? E se for, por exemplo, para ir para Filipos, encarar uma prisão daquela, um lugar complicado, ou lá no interiorzinho da Amazônia, ou no interior da África, vocês vão obedecer? Eu queria chamar aqui à frente rapidamente aqueles que têm uma chamada missionária e vão obedecer. Eu quero orar com você. Se tem alguém, pode vir. Glória a Jesus. Amém. Que coisa linda. Eu queria pedir o pastor Samuel, missionário, que tanto ora pedindo missionários, pastor. Vem mais para cá, querido. Vamos orar. Pastor, por favor. Senhor, como a tua palavra fala ao nosso coração, despertando aquela chama que faz arder de paixão pelas almas perdidas. Como nós queremos ver este Brasil transformado pelo poder do teu evangelho. Como nós queremos ser instrumento nas tuas mãos para que a tua palavra chegue aos lugares mais distantes desse país. Como nós queremos cuidar das tuas ovelhas de uma forma tão carinhosa, num processo de discipulado tão intenso, ó Deus, para que essas vidas sejam transformadas, aperfeiçoadas, líderes despertados, e isso através de nós. Como é um privilégio o Senhor nos chamar, o Senhor nos convocar para essa obra. O Senhor não precisava de nós, o Senhor podia fazer tudo sem nós, mas o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos chama para fazer parte dos teus planos de redenção da humanidade. E nós te agradecemos muito por isso. E nessa noite queremos reafirmar isso. Tanto esses irmãos queridos, irmãs queridas, que estamos aqui à frente, queremos reafirmar dizendo, Senhor, usa a nossa vida com poder, com graça, usa a nossa vida no campo missionário, para onde o Senhor mandar nós vamos. Mas tantos que estão também em seus lugares, que não vieram à frente, mas com o coração também ardendo por um outro ministério, a educação, a música, o ministério pastoral, o ministério de juventude, crianças, tantos ministérios importantíssimos para a tua igreja, para os quais o Senhor nos chamou. E nós queremos responder ao Senhor nessa noite como João Batista respondeu. Nós somos amigos do noivo e nós queremos cuidar bem da tua noiva. E importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Então, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe aquilo que vai no íntimo do nosso coração agora. Então, Senhor, usa-nos. Nós te suplicamos. Usa-nos poderosamente para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.